Olá, amados, graça e paz. Nunca nada passa desapercebido diante do Senhor. Lá do alto ele contempla tanto filhos de Adão, tanto os filhos de Adão que estão como filhos bastardos por conta da desobediência, tanto aqueles que estão sendo obedientes segundo aquele que nos justifica. Nada passa desapercebido dele, e ele por um tempo permitiu o ministério da iniquidade, assim como ele permitiu que homens naturais perseguiam os de fé, sempre desde a antiga aliança, assim como nos dias atuais. Tudo está sob seu controle. Agora, quando o momento é de indignação, onde vem a ira, onde se finda o tempo do ministério da iniquidade, que já tinha há muito tempo, sempre teve, mas agora é um momento de justiça, um momento onde alguns se disfarçam que estão à direita dele, e ele é aquele que tudo contempla, assim como aquele que tem discernimento, e eles acumulam mentira sobre mentira, dizendo que estão sendo perseguidos, mas na verdade estão sendo perseguidos pelo próprio dono da obra, porque foram negligentes no ensino, e a Bíblia diz que perecem por falta de conhecimento, foram seduzidos segundo a própria mentira da serpente, e agora estão a receber o seu galardão e acabam fazendo-se de vítimas ainda diante a sociedade. Mas aquele que tem sabedoria sabe, aqueles que têm sabedoria sabem do que está havendo a expulsão do ministério da iniquidade, que enganou a muitos, que ensinaram as suas próprias idolatrias, confiam nos seus próprios deuses, da qual está sendo fechada a porta para eles. E fazem-se de vítimas, são enganadores, são falsos, ludibriadores, da qual é o próprio castigo que está vindo sobre eles, porque alimentaram a mentira, já conheciam entre a verdade, entre a ciência do bem e do mal, mas optaram em seguir fazendo a pior parte, que é a ciência do mal, e ainda procura manipular para que aqueles que estão segundo a verdade, que estão sem a razão, mas na verdade eles que estão sem a razão, porque agindo Deus ninguém impede, ele é aquele que está se opondo, ele vem com ira, a sua ira se inflama, porque já não há mais tempo para eles participarem segundo as suas próprias iniquidades. Deus, na sua imparcialidade, permitiu, assim como ele amarra a serpente, prende, ele é aquele que solta. Ele disse: eu formo a luz, formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Mas agora cabe àqueles que seguem segundo o ministério da fé, segundo a justiça, e segundo a própria equidade, exercendo o direito, estando como própria justiça do Deus vivo, aonde não usamos da própria mão, mas o Senhor é a nossa mão e o nosso braço forte, e ele é aquele que os vence, ele é aquele que, através de uma espada afiada, ele é aquele que expõe as suas más obras, porque não há um mísero caco que possa dizer que Deus sempre é justo, e assim como ele concedeu um tempo o ministério da iniquidade, assim agora ele o retira e concede o tempo da qual vai governar com justiça, da qual ainda não é tempo de paz, mas ainda é tempo de espada. Mas então virá o tempo onde sim aqueles que perseverarem segundo a sua verdade encontram paz, ainda que o mundo esteja em guerra, eles têm paz para estar com a mente e o coração em Cristo, para estarem perseverando dia após dia, segundo a visão do alto, assim como nós temos. Temos paz, mas também, como ele nos ensina, acaba que aquele que tem o conhecimento, que tem o entendimento e demonstra pelas suas próprias atitudes,
ele sofre, porque nem Deus alegra na morte do ímpio, e assim nós não alegramos. Sabemos, anunciamos a verdade para que eles pudessem arrepender e consertar dos seus maus caminhos, mas quando o próprio Deus permite que o véu lhe é colocado e eles venham a colher suas próprias maledicências, e sabemos entre aqueles que perseveram e aqueles que não perseveram. E por isso não é motivo de alegria, porque estamos vivendo os dias maus, dias de apostasia, de esfriamento, tempos de onde grandes sinais estão por acontecer e muito lamento, como nos tempos onde se ouvia o choro de Raquel, né? Assim, os tempos do qual vivemos são tempos de lamentações, onde muitos estão chorando por perca dos seus entes queridos, né? E a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, mas os tempos, quando há um tempo e um propósito debaixo do sol, são tempos de tristeza, tempos de tragédias das quais temos contemplado, e isso tudo pela própria escolha do próprio homem, que não reconhece as suas falhas e seus erros, que não alcançam o querer de estar mudando, embora são advertidos, mas existe um coração duro, da qual a própria palavra diz que ele tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, mas muitos rejeitam a verdade, da qual ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos preferem seguir entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Por isso os dias são maus, tempos ruins, tempos difíceis, onde a Bíblia diz que muitos não suportarão e chegar a ponto de desmaiar diante dos acontecimentos, onde a Bíblia também nos diz que se aqueles dias não fossem abreviados por conta dos escolhidos, da qual o próprio Jesus diz: por acaso quando voltar à terra encontrarei fé na terra? E sabemos que quando há esse período que ele está colhendo o joio, né, e lançando no fogo, e juntando o trigo em seu celeiro, são tempos onde o reino dos céus não virá de forma visível, mas é através da manifestação do seu poder, através do anjo do concerto. E então ele entregará tudo ao Pai, quando estiver segundo a justiça e a equidade, e reunir todos os povos, línguas e nações, quando o Pai o enviar. À direita com os anjos, e ele com os anjos no poder do Pai. Aí sim virá a ceifa final, mas enquanto não chegará ao fim, enquanto assim ele não preparar, aplanar os caminhos para a sua vinda, do qual nós temos contemplado. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.